Olá, eu sou a Hermetista. Estou aqui para continuar a leitura comentada, bem informal, do livro Para Entender o Kybalion, da Lucilena Govon. E vamos para o capítulo 4. O universo mental e os planos da manifestação. Página 67. Outro aspecto importante: a manifestação está impregnada do Criador, mas não o esgota. Ele é bem mais que isso. O exemplo utilizado no livro é bem inteligente. É usado o exemplo de Atelo para mostrar que todos os personagens de Shakespeare estão impregnados dos atributos de Shakespeare, mas não o esgotam. Há bem mais na mente de Shakespeare que apenas Otelo. A vida seria como uma escada de espiritualização das nossas vibrações até chegarmos ao todo. Evoluímos até a matéria mais densa na manifestação do universo. Agora é o momento de subir a escada, de evoluir, ou seja, de desapegar-se cada vez mais da matéria, impregnar-se cada vez mais de espírito. Que lindo isso! De acordo com o Kybalion, e justiça seja feita. Também, segundo tradições hinduístas, esses três planos em que habitamos, os planos físico, mental e espiritual, possuem 7 subdivisões. Por exemplo, o plano da matéria, energia, vai desde o degrau mais denso, onde residem os corpos materiais, até os mais sutis, energias que estamos longe de sermos capazes de captar. O plano mental vai desde a chamada mente mineral, espécie de percepção muito rudimentar de consciência de sua existência e que é própria do reino mineral, até a mente humana. No plano espiritual, haveria desde mestres e sábios até seres divinos, no sétimo grau. Na página 68, existe uma figura aqui, subindo uma escada no céu, um ser iluminado, envolto de luz, subindo uma escada, num céu iluminado cheio de nuvens. Imagem de representação dos degraus evolutivos que nos elevam do mundo na matéria densa ao caminho da consciência espiritual. Além disso, destaca-se que todos os seres evoluem e tornam-se mais perceptivos no nível em que se encontram. No caso da mente mineral, por exemplo, minerais muito evoluídos, talvez equivalentes aos que chamamos de molecularmente muito bem organizados, teriam alguma capacidade de perceber até mesmo um ambiente com energia muito densa e de reagir a ele com algum tipo de mutação discreta na cor, no grau de calor e até mesmo na vibração. Assim também ocorre com plantas, animais
e seres humanos. Daí a origem das fábulas tão recorrentes em diversas tradições, nas quais os sábios possuem um anel com uma pedra que muda de cor. É lógico que associamos esse tipo de coisa a filmes antigos de terror meio sombrios, destinados a assustar o público. Mas quem sabe de onde essas imagens e crendices tiraram suas inspirações? Talvez o tão conhecido fenômeno popularmente chamado de telefone sem fio seja mais que uma brincadeira infantil e mesmo a cultura vulgarizada e as crendices populares representem um eco distante e corrompido de alguma voz que, em algum passado longínquo, tinha algo importante a nos dizer. Certa feita, travei contato com um certo livro. Já se vão alguns não poucos anos, que contava a história do jornalista norte-americano Tom Schroeder, o qual se ocupava em desmoralizar pessoas que escreviam sobre histórias fantásticas relacionadas à espiritualidade e que alcançavam algum sucesso e evidência. O jornalista se aproximava dessas pessoas e, após suas investigações, denunciava as manipulações que haviam observado. Com isso, conseguiu destruir a credibilidade de pessoas famosas, numa espécie de guilhotina midiática. Um dia, Schroeder resolveu voltar suas armas contra um famoso psiquiatra norte-americano, Dr. Ian Stevenson, que havia décadas se dedicado, se dedicava a investigar relatos de crianças que ainda em terna idade apresentavam algum tipo de recordação de vidas passadas em qualquer lugar do mundo. Nessa época, o já septuagenário Dr. Stevenson preparava-se para sua última viagem de investigação e, ao saber do interesse do jornalista, convidou-o para a jornada. Depois de alguns meses intensos que passaram juntos, cujos detalhes não vou relatar para não ser condenado com mais uma criadora de spoilers, Tom Schroeder retorna aos Estados Unidos e conversa com um amigo bastante cético acerca de tudo que viu e viveu. Após cada uma das situações narradas, seu amigo tentava oferecer alguma possibilidade materialista de explicação, por mais bizarra e improvável que pudesse ser a teoria, como forma de convencê-lo que seria possível interpretar tudo aquilo por um outro ângulo. Enfim, o amigo dispara a pergunta fatal: você acredita ou não em tudo isso? Nesse momento, Tom Schroeder, o jornalista cético por definição, conta uma breve história da sua juventude. Um momento de dúvida sobre qual direção tomaria na vida. Ele tinha diante de si duas possibilidades de profissão a serem abraçadas e duas mulheres que o amavam, cada uma delas se encaixando perfeitamente em um dos dois estilos de vida que se apresentavam. Além disso, cada uma delas estava estreitamente associada a uma canção,
quase um tema musical que caracterizava aquele caminho que a mulher representava. Atordoado e sem clareza sobre o melhor a fazer, Tom resolveu partir para uma viagem de carro sozinho e sem destino, para se permitir parar e refletir antes de tomar uma decisão. Passando por uma região semidesértica, encontrou uma espécie de camping para barracas e trailers sem nenhum cliente além dele, e resolveu parar ali para passar a noite. Depois de algum tempo, já com a noite avançada, chegou ao local um motorhome, espécie de trailer conjugado com um veículo motorizado. O sistema de som do veículo estava tocando uma das músicas que representavam um dos caminhos que Tom possuía diante de si. Tratava-se de uma música relativamente antiga que não estava em moda naqueles tempos. O carro parou e a música foi interrompida quando o motor foi desligado. As luzes se apagaram e na manhã seguinte, quando o motor foi novamente ligado para partir, a música foi retomada do ponto onde parara na véspera. O veículo se foi sem que ele nem sequer chegasse a ver o rosto do condutor. Após contar a história, Tom responde a um amigo que a possibilidade de uma coisa dessas acontecer ao acaso, considerando tantas improbabilidades, era tão absurdamente desprezível que a sua mente não lhe permitia acreditar que se tratasse apenas de coincidência, e graças a essa experiência que provara a ele quanto a vida é dotada de ordem e inteligência, ele podia agora acreditar em tudo que o Dr. Ian Stevenson, com tanta seriedade e profissionalismo, havia lhe mostrado. Você viveu algo parecido com isso em algum momento da sua vida? Ou testemunhou alguém viver? Em caso positivo, talvez a fresta que nos permite ousar vislumbrar compreensões que vão um pouco mais fundo que as meras aparências tenha sido aberta. Talvez seja esse o momento certo para ler o Caibalion. Nada como uma vivência para abrir fendas em um ceticismo inflexível e cego, alimentado por toda uma vida. Retomando ao tema, pois dessa digressão mais ou menos longa é importante para a leitura de O Caibalion saber que os planos físico, mental e espiritual, segundo a tradição abordada, são concatenados e ascendentes, e que podemos atravessar de um plano a outro por meio da elevação do nosso nível vibratório em relação a metas mais humanas e dignas. Os 7 princípios herméticos operam em todos esses 3 planos e nos 7 degraus de cada um deles. Onde diz nível vibratório, tem uma nota. No rodapé, elevar o nível vibratório significa ter interesses, desenvolver afinidade e firmar compromissos com aquilo que nos eleva a consciência a um nível mais íntegro, ético e humano possível. Como diria o filósofo Nilakanta Srihan, a evolução nada é
mais do que a depuração do gosto. Vai ficando mais sofisticado ou simples.